Oi pessoal! Na receita de hoje eu trago esse bolo colorido e recheado para a festa de criança e também para o Dia das Crianças que está se aproximando. De um jeito simples, fácil e muito rápido de fazer, e ele tem uma massa super fofinha e bem molhadinha. Vamos aprender? Nós vamos começar a nossa receita pelo recheio. Aqui em uma panela adicione uma caixinha de leite condensado e essa caixinha contém 395 gramas. Adicione também 5 colheres de sopa de amido de milho. Em seguida, é só misturar bem para dissolver o amido de milho no leite condensado. Assim que dissolver bem, adicione uma caixinha e meia de creme de leite, que dá um total de 300 gramas. Agora é só adicionar 100 gramas de chocolate branco e misturar mais um pouquinho para ir agregando esses ingredientes. Feito isso, é só adicionar 300 ml de leite. Aí você já pode ligar o fogo em fogo baixo e começar cozinhando, mexendo sempre para não queimar, até o recheio chegar no ponto que eu vou mostrar a vocês. Assim que ele começar fervendo, você vai continuar cozinhando por mais ou menos uns 4 minutos, que é para ele dar uma encorpada, tá? E assim que ferve, a gente percebe que ele já vai ganhando uma boa cremosidade. Depois de cozinhar por mais 4 minutos em fogo baixo, a gente percebe que vai estourando umas bolinhas no meio e fazendo um buraquinho. E quando eu solto da colher, ele cai bem cremoso em blocos que não se misturam, tá vendo? Agora já pode desligar o fogo e eu vou mostrar melhor o ponto. Olha só quando ele cai da colher, tá vendo? Bem cremoso em blocos que não se misturam. E quando eu faço um risco aqui no meio da panela, a gente também consegue perceber perfeitamente esse risco. E ele não se mistura. Quando chegar nesse ponto, você já pode desligar o fogo e deixar o recheio esfriar um pouquinho. Aqui eu deixei esfriar um pouquinho o recheio e já coloquei na bolsinha, dividi em duas partes para não criar película. Mas você pode colocar em um recipiente também, cobrir com plástico filme e deixar esfriar bem. Ele não pode ser colocado quente. Você pode colocar na geladeira e se tiver como fazer de um dia para o outro, é melhor ainda. Agora vamos fazer a massa do bolo. No liquidificador, adicione 4 ovos grandes e se o ovo for pequeno, você adiciona 6 unidades. Em seguida, adicione 1,5 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite e 200 ml de óleo. Agora é só liquidificar tudo muito bem, por mais ou menos 2 minutos, para deixar esses ingredientes bem agregados e homogêneos. Feito isso, adicione toda essa mistura do bolo em um recipiente. Logo em seguida, vá adicionando e peneirando 2,5 xícaras de farinha de trigo. E toda a xícara que eu estou usando na receita é de 240 ml. E o ideal, gente, é sempre colocando aos poucos, peneirando e misturando, porque dependendo do tamanho do ovo ou da marca do trigo, pode ser que essa quantidade seja suficiente ou pode até sobrar trigo e não precisar usar tudo, tá? É só seguir misturando o trigo para absorver todo na massa do bolo. Quando chegar nessa consistência aqui que estamos vendo bem lisinha e bem bonita, já pode parar de misturar. É só adicionar agora 2 colheres de sopa rasa de fermento para bolo e volta a misturar até dissolver esse fermento. Com o fermento já dissolvido, é só adicionar 3 colheres de sopa de granulado colorido e aqui eu estou usando aquela bolinha bem pequena que é conhecida como miçanga. Após adicionar as 3 colheres, mistura mais um pouquinho, bem delicadamente e não pode mexer demais, pessoal. Porque como essas bolinhas são feitas de açúcar, se misturar muito, elas vão se dissolver por completo dentro da massa, tá? E não é isso que a gente quer que aconteça. Quando você perceber que o granulado incorporou bem na massa, já pode parar de mexer. Agora é só pegar uma forma. Essa forma que eu estou usando, gente, tem 25 centímetros de largura e 8 de altura. E eu untei ela com margarina e farinha de trigo. Agora é só adicionar toda a massa do bolo dentro da forma. Feito isso, o bolo já está pronto para ser assado.
Vamos assar ele em forno pré-aquecido em 180 graus por mais ou menos 1h20 ou até o bolo assar por completo. Só lembrando que esse tempo pode variar de forno para forno. 1h20 foi o tempo que assou e para saber se o bolo está assado, espete no meio. Se a faca sair limpa, o bolo está assado. Agora eu vou retirar aqui o bolo da forma e vou deixar ele esfriar bastante para a gente começar recheando ele e molhando com a calda, tá? Mas tem que esfriar bem. E olha só que massa super fofinha e macia que fica, gente. Aqui eu deixei esfriar bem o bolo, cortei a parte de cima que tinha uma pontinha para ele ficar bem nivelado e abri o bolo no meio já. Agora eu vou retirar a primeira parte do bolo, vou deixar reservado aqui do lado e vamos começar montando. Eu vou pegar a forma que eu assei o bolo e ela está coberta com um plástico também. É só pegar a metade do bolo, a parte de baixo, colocar dentro e ajustar bem. E agora vamos pegar a calda. Essa calda eu fiz com 200 ml de leite e 2 colheres de sopa de açúcar. Dei uma fervida, deixei esfriar bem e agora é só colocar a metade da calda nessa parte de baixo do bolo. Depois de colocar a calda, vem com a metade do recheio e coloca também aí no meio do bolo. E depois é só espalhar bem esse recheio. E aqui, gente, você tem que dividir uma quantidade que dê tanto para colocar no meio como para cobrir o bolo, tá? Se você quiser colocar mais camadas ou colocar mais recheio, é só você dobrar as quantidades dos ingredientes. Depois de colocar o recheio no meio, pega a parte de cima do bolo, já encaixa bem, faz uns furos por cima com um garfo. E por último, é só colocar o restante da calda que falta e esperar absorver toda essa calda. Depois que o bolo absorver toda a calda, pega o plástico que está aí por fora, cobre todo o bolo e leva para a geladeira por no mínimo de 2 a 3 horas para o bolo ganhar estrutura. E aqui, gente, eu retirei o bolo da geladeira, deixei por cerca de 3 horas e é só pegar a outra metade do recheio e começar cobrindo todo o bolo. Se você perceber que o recheio está um pouco consistente demais, você coloca um pouquinho de creme de leite dentro, mistura bem, que ele vai ficar um pouco mais cremoso, tá certo? E agora é só seguir cobrindo todo o bolo. Depois de cobrir todo o bolo, finalize colocando o granulado colorido por cima. Aí não tem uma quantidade exata, você vai colocar uma quantidade que fique boa ao seu gosto. Mas pode caprichar, porque a gente sabe que as crianças amam tudo bem colorido. E depois de finalizar com o granulado, o bolo já está pronto para ser servido. Super simples, fácil, muito rápido de fazer, muito delicioso e com certeza vai fazer a alegria da criançada. E olha só que fatia bonita que vai sair agora, pessoal. É de dar água na boca. E essa foi a nossa receita de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar o teu like, que vai me ajudar muito. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e também ativa o sininho das notificações. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Um cheiro bem grande no coração e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!